Olá! Hoje eu quero falar para vocês como eu preparo, a minha forma de preparar uma placa de MDF para pintura a óleo. Existem várias formas de preparação. As duas principais que eu mais uso, a mais simples que a gente vai fazer hoje é com o gesso acrílico. E existe uma forma que é bem mais complicada, isso eu vou fazer num vídeo mais para frente, que é quando a gente usa o gesso verdadeiro. A gente mistura o gesso com uma cola de pele de animal ou uma gelatina, e aplica sobre a placa ou sobre um tecido colado sobre essa placa. Mas hoje eu quero falar da preparação mais simples, que é a preparação com gesso acrílico, ok? A placa de MDF você pode comprar nessas lojas, grandes lojas de material de construção, você pode comprar do tamanho que você quiser, você vai na loja e diz, olha, quero tantos pedaços de tal tamanho, isso é muito tranquilo de conseguir. Eu uso particularmente a de 6 milímetros, porque eu acho que a de 3, que algumas pessoas recomendam, é muito fina. E se a placa é um pouco maior, ela corre o risco de envergar, de entortar, e aí não fica bonito, mesmo colocando numa moldura. Então, para evitar esse risco de entortar, eu prefiro usar a placa de 6 milímetros, ok? Então, vamos ver agora quais são os materiais que a gente vai precisar para essa preparação do MDF. Bom, então, o material que a gente vai precisar para preparar as placas de MDF é esse daqui. Bom, primeiro, a placa de MDF. Essa daqui é uma placa de 30 por 40, de 6 milímetros, como eu falei para vocês. Vocês estão vendo que eu estou aqui com duas placas. Por quê? É tão trabalhoso preparar isso daqui que não vale a pena a gente preparar uma placa só. Então eu preparo 2, 3 placas de cada vez. Também a gente vai precisar de uma lixa de madeira. Essa daqui é uma lixa 220, para a gente fazer um primeiro lixamento da madeira. E depois, quando estiver já quase no final, eu gosto de dar uma outra lixada para o acabamento ficar bem lisinho. Também vamos precisar de um pincel. Esse daqui é um pincel comum, para tinta látex e acrílico. Além da lixa da madeira, também é opcional a gente usar uma lixa d'água. Essa é uma lixa d'água 400. Se você quiser depois ter um acabamento bem lisinho, então nas camadas finais eu gosto de fazer esse lixamento, que pode ser feito seco ou úmido, depende. Se você quer realmente bem liso, então você faz o lixamento úmido, se não você faz com ele com a lixa d'água seca mesmo, já tira um pouco das imperfeições. Isso daí vai ficar a seu critério de qual o tipo de acabamento que você quer. Depois, por fim, a gente vai precisar do gesso, Então eu uso gesso acrílico, existem gessos de várias marcas, O problema é que o gesso, ele é muito, do jeito que ele vem, o gesso é muito denso. Então eu sempre gosto de diluir um pouco o gesso. Então na hora que eu for preparar eu mostro como eu faço. A gente vai precisar também de um palito para misturar o gesso e vamos precisar de um recipiente com um pouco d'água para acrescentar no gesso acrílico, ok? Então esses são os materiais que a gente vai precisar para fazer a nossa aplicação do gesso no MDF. Como eu falei para vocês, eu gosto sempre de diluir o gesso antes de aplicar, porque ele sempre vem, ele é bastante denso. Vê, quando a gente pega ele aqui, olha, ele não cai do palito. Eu não gosto de aplicar o gesso assim, porque eu acho que fica muito marcado com os pelos do pincel. Então eu prefiro diluir o gesso para uma textura, para uma consistência bem mais fina. Essa consistência é difícil de explicar exatamente como ela é, mas eu gosto dela um pouco mais fina do que a cola branca. Então eu simplesmente aqui vou acrescentando um pouco de água, dá talvez mais ou menos uns 10%. Esse daqui eu já usei um pouco, então vou fazer a mistura
aqui mesmo, né? Senão eu colocaria apenas o que eu vou usar para diluir e depois eu deixaria o restante aqui no recipiente original. Mas como esse daqui já foi bastante usado, então eu posso diluir aqui mesmo, colocando água, misturando. Ainda está muito denso, então eu coloco um pouco mais de água. Isso é um pouco da prática também, e também vai pelo gosto de vocês. Eu prefiro aplicar mais camadas com o gesso mais fino do que aplicar poucas camadas com o gesso muito grosso, que eu acho que fica marcado demais o pincel. E como eu não gosto da base ter essa marca do pincel, então eu prefiro diluir o gesso. Olha, já está um pouco mais fino, ele já começa a pingar do palito, mas eu prefiro ele ainda um pouco mais fino que isso. Então, colocando um pouco mais de água, sempre misturando bem, e quando eu vou pegar com o pincel, eu sempre, antes de fazer a aplicação das camadas, eu sempre mexo bastante com o palito. Por isso que a área de trabalho, aqui como vocês podem ver, está coberta com papel branco, porque senão vai gesso para tudo quanto é lado. E isso acaba sujando todo o seu lugar. A menos que você tenha um lugar dedicado para isso, né? Então, olha, ele já está mais fino, mas eu ainda vou colocar um pouquinho mais de água para ele ficar mais fino ainda, menos denso, né? Mais líquido. Então, e conforme a gente vai trabalhando e o frasco vai ficando aberto, ele também a água vai evaporando. Então, olha, já tá bem mais fluido, tá vendo? Então acho que agora tá numa boa consistência. A gente pode então lixar a nossa madeira e começar a preparação dos painéis. Então vamos lixar o nosso painel. Para lixar o painel, então eu pego um pedaço da minha lixa, não preciso dela toda, né? Eu corto um pedaço da lixa aqui e lixo bem o painel. Esse lixamento ele faz como se uns pequenos micro sulcos no MDF. Isso facilita a adesão do gesso no painel. Lixando dos dois lados e nas laterais. E depois de lixar, a gente pega um pano ou um pedaço de papel e a gente limpa o excesso de pó aqui do MDF, dos dois lados, e temos o nosso MDF já pronto para aplicar o gesso. Inclusive, é até melhor a gente lixar num lugar separado da onde a gente vai aplicar o gesso, para que a poeira da madeira não crie uma textura no gesso quando aplicado. Se você precisar fazer no mesmo lugar, limpa bem a superfície antes de você começar a trabalhar com o gesso. Pronto, temos o nosso painel já lixado. Esse lixamento ele não precisa ser excessivo, porque o MDF já é bastante liso. Então, na verdade, o que a gente está querendo fazer, como eu falei, é criar micro sulcos para melhorar a aderência do gesso aqui no painel. Então, vamos agora para a próxima etapa, que é finalmente a aplicação do gesso. Bom, então vamos agora aplicar o gesso. Eu gosto sempre de apoiar a minha placa em algum suporte, não deixar ela encostando direto na mesa. Eu pego uma lata de tinta qualquer, ter só certeza de que a superfície da lata está limpa, né? Apoio a minha placa, né? E aí eu posso então fazer a aplicação do gesso, né? Com o pincel, como eu mostrei para vocês, o gesso já está diluído. Então agora a gente aplica,
né? E eu gosto de aplicar também em direções cruzadas. Então eu faço a primeira aplicação na horizontal, depois faço a segunda na vertical. É importante deixar secar bem o gesso. Vocês veem como ele está bem diluído, né? Dá para ver aqui conforme a gente aplica. Não pode ser diluído demais, porque senão você destempera a resina acrílica que o gesso é composto, né? Mas também muito grosso é aquilo que eu disse, atrapalha, eu acho que fica muito marcado o pincel e eu não gosto, eu prefiro de uma superfície bem mais lisa, talvez porque eu já esteja acostumado a trabalhar com papel para ilustração botânica e é bem lisinho, então quando eu vou pintar óleo eu também gosto da superfície bastante lisa. Lembrando de aplicar aqui também nas laterais, né? É importante a gente aplicar na lateral porque o MDF é um material que absorve muita água e ele absorvendo água ele vai ficar completamente deformado. Então a aplicação do gesso também ajuda que o MDF fique, por assim dizer, impermeável à água ou tenha mais resistência à água e não aconteça nenhum desastre com a prancha de vocês. Normalmente eu faço umas 6 ou 7 aplicações até que ficar bem branquinho. Se tiver alguma imperfeição ou pedaço de gesso que fica mais grosso, né? Então eu sempre retiro com o pincel, né? Tomando cuidado para que não fique acumulado tinta aqui nas laterais. Então agora, depois da primeira aplicação, eu marco mais ou menos meia hora, 40 minutos, para ter certeza que está bastante seco, e aí eu venho para a aplicação do outro lado. E assim eu vou fazendo, né, até a 6ª ou 7ª camada, né? Então vamos deixar isso daqui secar e daqui a pouco a gente continua a aplicação aqui no nosso gesso. A camada já está bem seca, vocês veem aqui, né? Não tem problema ela ficar com todas essas marcas, porque conforme a gente for passando as próximas camadas, essas marcas vão desaparecendo. Então agora, com ela bastante seca, a gente pode virar aqui a nossa prancha e aplicar a primeira camada do lado de trás, também na mesma direção. Para não me perder, eu sempre vou marcando, eu marco no papel, no próprio papel da mesa aqui, quantas camadas eu já passei, porque senão quando a gente está lá na frente acaba esquecendo, fala, já passei, não passei, quantas que eu passei. Então eu sempre gosto de ir marcando quantas que eu já tenho. Bom, vamos fazer a mesma coisa, passar aqui então a nossa primeira camada do lado de trás, esperar secar mais ou menos uma meia hora, 40 minutos, depende. As primeiras camadas, como o MDF ainda está relativamente absorvente, elas podem secar mais rápido. Mas depois, conforme o gesso vai impermeabilizando o MDF, então ele demora um pouco mais para secar. Uma coisa que vocês não devem esquecer é sempre lavar o pincel, né? Não deixe o gesso secar no pincel, porque senão ele vai endurecer e a resina acrílica, depois que endurece, ela fica insolúvel. Então, ou vocês deixam o pincel mergulhado na água, evitem mergulhar o pincel até aqui o metal, isso pode estragar ou fazer enferrujar o metal, né? Deixe mergulhado na água, mas só as cerdas, ou então lava rapidamente após cada demão. E depois, no final, eu gosto de lavar o meu pincel com sabão, né? Água e sabão, para tirar bem a resina. Então agora a gente deixa esse daqui secar meia hora. Bom, a primeira camada já está seca dos dois lados, então agora vou aplicar a segunda camada do gesso e, como eu falei para vocês, a primeira eu apliquei nessa direção do lado mais longo, agora eu aplico do lado mais curto e assim eu vou alternando todas as camadas, né? Uma na horizontal, outra na vertical, porque isso me garante que não fiquem falhas em qualquer uma das direções. Se porventura ficar alguma coisa numa direção, quando eu vier na outra direção, isso pode ajudar a cobrir. Então eu sempre gosto
de alternar aqui as minhas camadas. E vocês veem que agora já com 2 camadas de gesso, aqui só tem uma, aqui tem 2, como a minha prancha já vai ficando bem branquinha, né? Até que quando a gente chega na última camada, ela já tem uma superfície bastante branca, bastante reflexiva, que você pode pintar direto sobre o branco ou sobre a imprimatura branca, ou fazer uma base para dar uma unidade tonal no seu trabalho. Aí depende do estilo de pintura que você faz. Não esquecendo nunca de passar, né, sempre aqui na lateral da prancha, para evitar que qualquer umidade penetre aqui na nossa prancha e faça o MDF inchar e estragar, coisa assim. Então é sempre importante a gente passar aqui também, não esquecer de passar aqui na lateral, ok? Então agora, de novo, a gente deixa secar bem para poder passar a segunda camada do outro lado, ok? Então aqui nessa prancha que já teve 5 camadas, que eu posso fazer com um pedaço da minha lixa d'água, eu simplesmente dou uma lixada bastante rápida. Não precisa ser passar a lixa muitas vezes ou fazer isso demais, porque inclusive você pode tirar o seu gesso. Por isso que eu não passo logo depois das primeiras camadas, porque ainda a camada de gesso é tão fina que se eu lixar muito acaba retirando o gesso que eu acabei de colocar. E não se esqueçam, para fazer isso daqui, vocês têm que ter certeza que o gesso está absolutamente seco, né? O tempo de secagem, que eu falei de meia hora, vai depender muito do dia. Tem dia que isso daqui que a secagem pode ser mais rápida, tem dia que pode ser um pouco mais lenta, mas vocês podem ver, 20 minutos, meia hora, se o dia estiver muito chuvoso, uns 40 minutos. Então só vocês veem essa lixagem, né? Esse lixamento que eu faço esse lixamento que eu faço nas camadas intermediárias é só mesmo para eventualmente tirar alguma imperfeição, né? E deixar a prancha bastante lisinha, se é o jeito que vocês gostam de trabalhar. Ok? Eu gosto de trabalhar com ela bastante lisa, então eu sempre faço aqui essa etapa de lixamento, né? Esse lixamento depois da 5ª camada, e depois eu faço a mesma coisa depois da 7ª camada. Ok? Essa daqui então é a última camada que eu vou passar. Vocês podem ver como a prancha já está bastante branquinha. A gente já não vê mais a cor do MDF. Aqui também as laterais estão bastante isoladas, né? Dá para ver também como elas estão bem branquinhas aqui. Como aqui essas laterais, olha. Dá para ver como essas laterais estão bem branquinhas, né? Então, de todos os lados. Então foi bem isolado. Então agora passar a última camada só para ter certeza que ela realmente está bem isolada, né? Agora você pode também ver se não tem muitas marcas do pincel, né? Para deixar o mais liso possível. Mas se ficou meio marcado, mesmo tendo trabalhado com as camadas uma hora na horizontal, uma hora na vertical, ficar marcado, a gente ainda tem a opção de voltar, depois que tiver bem seca essa camada, e passar a lixa d'água, como eu falei, pode ser feita com a lixa seca ou com ela levemente úmida, também não pode mergulhar a prancha dentro da água, né, embaixo da torneira, mas dá para usar a lixa úmida e fazer uma lixagem úmida. Eu nunca faço, né? Eu só faço mesmo quando eu uso o gesso verdadeiro para pintura com têmpera, né? Que precisa estar muito liso como um marfim.
Então, vocês vêm aqui passando aqui na lateral, a última vez, né? E aí, nossa prancha já está pronta. Só deixar secar bem, lixar ou não, fica a seu critério e pronto. A gente já tem uma prancha para pintura a óleo ou acrílico, claro, né? Também dá para trabalhar com acrílico em cima do gesso, como eu falei no começo. Então aqui a gente tem nossa prancha, só esperar secar. Então agora que eu já acabei de passar o gesso, eu vou lavar bem o meu pincel, lavo com bastante água, depois com sabão, para tirar eventualmente qualquer resíduo de resina acrílica que possa ficar entre as cerdas e para não estragar o pincel. Assim, chegamos ao fim da nossa demonstração de como preparar uma prancha para trabalho com tinta a óleo ou acrílico. Então, alguns pontos importantes que eu gostaria de relembrar para vocês. Primeiro, dei uma lixada no MDF para que ele crie algumas ranhuras e que fique mais fácil do gesso aderir. Depois, eu pessoalmente passo de 5 a 7 camadas, lembrando sempre de alternar as camadas, né, uma na horizontal, uma na vertical, e intercalando bem a secagem. O tempo de secagem vai variar também com o dia, um dia mais chuvoso, um dia mais seco, pode ser qualquer coisa entre 20 e 40 minutos. Se você gosta de um acabamento bem lisinho, então você pode no final fazer um acabamento ainda com lixa d'água, que pode ser úmida ou seca. Eu particularmente uso ela seca, a lixa 400, como eu mostrei para vocês no começo. E aí vocês têm uma superfície que vai parecer um marfim bem lisinho, bastante boa de pintar e resistente. Eu prefiro trabalhar no MDF porque, ao contrário da tela, que tem uma certa flexibilidade quando a gente bate o pincel, o MDF oferece a resistência e eu consigo ter um controle maior sobre o meu pincel. Por isso que eu me dou todo esse trabalho de cobrir o MDF com gesso acrílico nas várias camadas, porque ele me dá uma resistência que a tela não oferece. Como eu disse, essa é só uma das formas de fazer uma imprimatura no suporte para pintura a óleo, né? Existem outras que eu vou fazer uns vídeos posteriormente, mostrando como a gente cobre com o gesso verdadeiro, né? E como eu faço como eu colo a tela também aqui no meu MDF. Não se esqueçam de deixar os comentários, ou dúvidas ou perguntas aqui nos comentários do YouTube aqui embaixo. E espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!